Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Hoje é dia 9 de setembro de 2019. Curiosamente, hoje também é considerado o dia do médico veterinário, né? Então, abraços, parabéns a todos os médicos veterinários, dedicado aos peixes ornamentais, principalmente, aos peixes dos rios, dos lagos, dos açudes, das criações. Então, parabéns a todos os veterinários especialistas de peixes aqui do Brasil, tá legal? Estamos começando o programa número 60. Entendeu? Programa da revista Aquarista Júnior, que ao longo das semanas, um programinha semanal, né, está tentando fazer o quê? Mostrar a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob né, a visão sobre aquilo que a revista Aquarista Júnior foi projetando, idealizando, realizando, fazendo, colaborando de uma maneira positiva para essa coisa do engrandecimento do hobby do aquarismo no Brasil. A ideia nossa, a ideia da revista, sempre foi o quê? Criar projetos, criar, vamos dizer, ideias, né, que pudesse de uma forma direta ou indireta colaborar todo o mercado aquarístico, né, criadores, os lojistas, os fabricantes, depois começou a vir os importadores e os aquaristas brasileiros, formando o quê? Uma rede de trabalho que foi realmente totalmente dedicada a todas essas pessoas, através do quê? Através das campanhas que a gente fez ao longo dos anos, através das sessões e colunas que a gente criou na revista, através de matérias e artigos sequenciais que a gente ao longo dos anos foi colocando. Tudo isso para quê? Para colaborar de uma maneira direta, indireta, essa coisa do desenvolvimento, tá legal? O que acontece? A ideia do programa, como é contar a história do aquarismo brasileiro, estou puxando nas memórias, nas saudades, nas lembranças, nas fotografias, naquilo que eu fui juntando ao longo do tempo para contar um pouquinho de fatos e acontecimentos que aconteceram realmente, que colaboraram, né? Para essa coisa do que hoje você vê o aquarismo, né? Então, quando você vai numa loja hoje, você imagina 2000, isso vale para qualquer ramo de atividade, né? Quando você vai numa fábrica de automóvel hoje, e você imagina uma fábrica de automóvel há 30 anos, era tudo mais, vamos dizer, mais rústico, mais, entre aspas, romântico, né? E tudo aquilo foi esse desenvolvimento, a era tecnológica veio, foi ajudando o quê? A indústria automobilística, exemplo, né? Na indústria, no comércio, no ramo aquarístico, aconteceu a mesma coisa. Tudo foi se modernizando, só que o que acontece? A revista é forte nisso. Se você começar a colecionar a revista ou ver as edições passadas, a gente é forte nessa coisa de o quê? Criamos regrinhas aquarísticas. Hoje aquilo que todo mundo usa, a gente, às vezes em primeira mão, na época, acabou introduzindo na revista para criar alguns parâmetros base para o aquarista começar no hobby do aquarismo, entendeu? Como eu trabalhei muitos anos em indústrias metalúrgicas, né? Então eu lidava com essa coisa de projetos, fazia projetos. A gente lidava muito com normas técnicas internacionais, que eram aplicadas nos projetos que a gente executava aqui no Brasil. Entendeu? Às vezes uma norma mundial você aplicava num projeto brasileiro. Com aquarismo, quando eu comecei a revista, essa coisa toda se misturou, se misturava até com a minha profissão, essas coisas, eu achei que o aquarismo precisava de algumas regrinhas, então a gente resgatou algumas regras da década de 60, da turma dos aquaristas que iniciaram esse movimento no Brasil, e começamos a divulgar maciçamente na revista, devagarzinho, para o aquarista ter o quê? Até hoje é assim, ter um ponto de partida, entendeu? Então qualquer animal, principalmente hoje em dia está muito em moda essa coisa de animal pet, essas coisas todas. Qualquer animal que você vai ter em casa, o princípio básico do conhecimento você precisa ter sobre ele, até para entender o que ele come, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais os perigos que você corre tendo ele, quais os prazeres de praticar, principalmente quando é peixe, né? Praticar o hobby, vamos dizer, observando o comportamento, essa coisa toda. Então a gente sempre ao longo das revistas foi criando normas e regras para você conduzir legal o aquário. Só para você ter uma ideia na história do aquarismo, nós estamos contando semanalmente, né? Hoje nós estamos no programa 60, arredondou aí o número, hoje 9 de setembro, né? Então nós estamos contando a história
ano a ano, né? E estamos hoje no ano de 1995. Entendeu? Ano de 1995 e mais precisamente eu puxei na memória uma coisa que a gente fez em outubro de 95. Olha como é rústico a coisa, né? Na revista Aquarista Júnior 46, essa é a capinha dela, então revista de outubro de 95, nós divulgamos 2 projetos, entendeu? Nós começamos a divulgar 2 projetos, que foi nessa página, o projeto Audiobook, Aquarista Audiobook, tá vendo aqui? E o Aquarista Video Reporter, entendeu? Tá vendo aqui uma fita, na época era fita cassete, os videocassetes eram VHS, né? Hoje já é CD, aquela coisa toda. As fitas, fita cassete, todo carro tinha sempre lá um toca-fita, toda casa, às vezes a pessoa tinha um toca-fita, começou a ter o Walkman, né? Era assim que chamava, que a pessoa também pendurava no cinto e podia ficar escutando na rua. Então, tudo através do quê? De fitas cassete. Tá vendo a fitinha cassete? Aqui, ó. Olha que bonitinha. Fita cassete. Bonitinha. Essa é a capinha. O que que acontece? A gente lançou o audiobook. Qual que era a ideia? Eu até marquei aqui, ó. Na revista, em outubro, a gente fez o lançamento da ideia, entendeu? Quando foi o audiobook, o primeiro audiobook que era sobre alimentação dos peixes, ele saiu em fevereiro de 96. E o primeiro vídeo repórter, né? Que só para você ter uma ideia, a capinha era essa. A arte, né? Que a gente fazia, envolvia na capa, né? Tá vendo aqui, ó? Aquário Municipal de Santos, foi o nosso primeiro vídeo repórter, tá legal? Então, o que que acontece? Ele também saiu em fevereiro de 96. Do vídeo repórter, a gente tinha um projeto de fazer muitos vídeos. Acabamos ao longo desse, vamos dizer, a partir do final de 95, filmando 3 vídeos, que foram os básicos, né, que a gente fez. Nós fizemos um sobre o Aquário Municipal de Santos, que na época estava comemorando 50 anos de história, né? Então fizemos como se fosse um programa. Por isso que chamava Aquarista Video Repórter, né? Era tipo um Globo Repórter, entendeu? Então eu ia lá, filmava, falava, aquela coisa toda, em mais ou menos 60 minutos, mais ou menos 30, 60 minutos, a gente fazia vamos dizer, uma reportagem. Fizemos também o Video Repórter 2, que foi num dos primeiros, vamos dizer, encontros internacionais que tivemos no Brasil, aí já foi mais para frente, né? Foi, se não me engano, 98, né? Depois eu vou ver quando chegar no momento certinho, que veio um pessoal do exterior, dos Estados Unidos, a convite do importador aqui no Brasil, através da Aquarium Group, né? Que é através do Laiser, do Evaldo na época, né? Trouxeram alguns palestrantes internacionais e a gente documentou a conferência, no caso, né? Que chamava, deixa eu ver como que chamava, o aquarista, tal, Primeira Pro Aqua 98, entendeu? Que era, vamos dizer, dedicado ao quê? A ajudar, no caso, o comércio, o mercado aquarístico. Então, através de fitas, tá aqui, ó, olha a raridade. A nova geração nem sabe o que que é, mas isso, fita cassete, nós temos um acervo grande, já falei em programas anteriores, que apesar de todo o cuidado que eu tive esses anos todos de guardar, de conservar ela num lugar sequinho, aquela coisa, notei que algumas delas estão ligeiramente mofada, ligeiramente embolorada e precisa de um tratamento para a gente colocar ela, vamos dizer, vamos dizer, ativa, né? E com isso eu vou tentar disponibilizar ela no CD, no caso, né? Para quem tiver interesse, aquela coisa toda, e vou disponibilizar nos futuros programas aí dos próximos programas aí da revista Aquarista Júnior. Para quê? Para documentar em vídeo as coisas que a gente foi gravando como vídeo repórter. Eu tinha uma máquina de gravação grande, né, que eu até adquiri na época em consórcio, para ver que era difícil comprar filmadora, né, num consórcio de filmadoras, né, então a gente filmava como repórter. E o áudio, a ideia do áudio era isso. Já no Brasil, 95, já estava começando essa coisa, principalmente aqui na Grande São Paulo, né, de trânsito agitado, trânsito, vamos dizer, travado em muitas das avenidas de São Paulo. Então, às vezes, a pessoa demorava um tempão para chegar no emprego e, às vezes, no final da tarde, demorava um tempão para voltar para casa. Então, a gente achou que o áudio era interessante para o cara colocar a fitinha lá, às vezes
Normalmente a pessoa escutava uma música, aquela coisa toda, mas se quisesse escutar algumas dicas de aquarismo, a gente também, em meia hora, a fita normalmente tinha 30 minutos de um lado, 30 do outro, então em uma hora de gravação de áudio, eu ficava falando coisas ligadas à aquarismo. Então fizemos um sobre alimentação dos peixes, o 2 foi sobre cuidando dos filhotes, que é essa capinha. O 3, se não me engano, foi sobre criação, reprodução de betas. Então nós fizemos três audiobook para a época, né? A gente achava, hoje está começando de novo, tenho visto na televisão, a própria Rede Globo aí divulgando, algumas opções que eles têm aos telespectadores, aos ouvintes, que é escutar notícias através de áudio, né? No caso, pessoas interessadas em notícias, em reportagens mais completas, aquela coisa toda. Então, no caso da revista 46, isso em outubro de 95, nós tivemos a ideia, na época era uma ideia, vamos dizer, para frente, no caso do que acontecia do tempo, mas achamos bacana ter um audiobook, temos até hoje. Esse audiobook está inclusive agora em CD, né? Para você poder escutar no CD. E os vídeos repórteres, nós temos em CD, em DVD no caso, né? Apenas o nós fizemos, só para completar, nós fizemos esse do Aquário, né? Municipal de Santos, fizemos esse da conferência aí de Pro Aqua, né, no caso, e tivemos um que nós fizemos também, as tartarugas aquáticas, disponível em DVD hoje, o de tartarugas existe. Nós fizemos uma reportagem de tartarugas, principalmente aquáticas, é claro que puxou algumas que eram jabutis, aquela coisa toda, mas mais para você ter o conceito da necessidade daquela coisa do que as tartarugas precisavam. Isso em 95, né? Vamos dizer, isso em 95 que a gente começou essa ideia do projeto vamos dizer, de vídeos e de áudios à disposição do aquarista. Então, nossa ideia sempre foi, a ideia da revista sempre foi o quê? Criar fórmulas, ideias de execução, por exemplo, que pudesse agradar as pessoas e de uma forma direta pudessem colaborar com essa coisa do enriquecimento, vamos dizer, cultural dos aquaristas, tá legal? Deixa eu falar também uma outra coisinha que eu separei para a revista, para o programa de hoje, né? Quando foi na revista 45, deixa eu ver se está aqui, dá para ver? Na revista 45, isso um pouquinho antes, tá? Agosto, porque o que acontece? Lembra que eu falei nos programas anteriores? A revista em si, historicamente, né? Ela é anterior ao IBAMA. Então o IBAMA foi criado, se não me engano, em 89. Como a revista é de 88, regras, normas, vamos dizer, portarias, leis, essas coisas de manipulação, de conservação de peixes, principalmente ornamentais, era zero, né? Então começou a partir de 99, pipocar pelo IBAMA, normativas, essas coisas todas, para dar uma controlada nessa coisa de leis ambientais, no caso, né? Leis do IBAMA e os peixes do Brasil. O que acontece aqui? Estamos, nós, em 95, então essa revista 45 é de agosto, né? Tá aqui, deixa eu ver, papapi, agosto de 95. Nós o quê? Estamos em contato com as superintendências estaduais do IBAMA, porque cada estado tem uma, vamos dizer, uma superintendência. Aguarde, vamos publicar todas as leis e portarias que interessam ao aquarista, ao lojista, ao criador e aos estudiosos do aquarismo. Anos mais tarde, a gente fez um tipo de um caderno de pesquisa com todas as leis ambientais e do IBAMA que colaboravam que diziam coisas ligadas aos peixes e aos animais aquáticos, para o aquarista, no caso, né, para o comerciante, para o industrial, aquela coisa, ter uma ideia do que se falava no Brasil. Isso, por quê? A gente começou a entrar em contato, muitas superintendências foram super gentis, xerocaram, na época era assim, se trava o xerox da norma, se colocava no envelope e mandava para nós. Então, ao longo desses próximos tempos, né, a gente foi recebendo muita lei, muita portaria. E nessa revista 45, capinha dela de novo aqui, ó, opa, nós publicamos justamente isso, conhecer para preservar. Por quê? Porque em maio de 95, lembra que eu falei nos programas anteriores, nós enviamos uma correspondência para o Centro Peixe Boi.
localizado em Itamaracá, no Pernambuco, onde solicitávamos informações sobre a possibilidade do Centro Cultural iniciar um estudo sobre a vida do peixe-boi em nossa sede. Eunice Maria de Oliveira, chefe do Centro Peixe-Boi Ibama, nos enviou uma carta-resposta explicando o trabalho efetuado atualmente pela sua entidade, né, bem como destacou as características de pesquisa, manejo e acompanhamento desses incríveis mamíferos, onde informou que o Centro Peixe-Boi é o único local habilitado no Brasil para manter peixes-bois em habitats artificiais. Então, o plano nosso, o projeto, que era ter um filhotinho de peixe-boi no Centro Cultural Aquarista Júnior e sendo cuidado pela gente. Olha que bacana, né, no caso. Acabou não viabilizando. Mas a Eunice, no caso, ela anexou à sua carta uma série de leis e portarias do IBAMA que relacionam com a fauna, no caso brasileira, aquática brasileira. Separamos para você nessa revista os principais destaques que citam a vida aquática. Confira, pois é um belo trabalho de informação. Nota, nas leis encontramos muito poucas referências aos peixes. Isso, você vê, 95. Mas tinha uma instrução normativa que falava sobre os zoológicos e falava sobre os recintos, tamanhos de recintos, para os quelônios, né, para as tartarugas aquáticas, né? Tinha uma lei que falava também que uma lei, né, no caso, né, que nenhuma espécie poderá ser introduzida no Brasil sem um parecer técnico oficial favorável e licença expedida. Também falava uma leizinha. Falava uma portaria também, ó, de 89, lista oficial de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Então a gente puxou vários, no caso aí só tinha mais animais aquáticos, peixes não, tinha, vamos dizer, mamíferos aquáticos, baleias, golfinhos, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Foi a introdução do quê? De uma parceria que a gente começou a ter a partir de 95, principalmente, com todos os órgãos do IBAMA, e ao longo da história da revista, tudo que foi leizinha, tudo que foi portaria, tudo que foi normas, tudo que foi aquilo que veio acontecendo no âmbito, vamos dizer, do ambiental, para proteção e preservação e conservação dos peixes, principalmente ornamentais, a gente teve um carinho especial de introduzir na revista. Então, se você lê na sequência, aquela coisa toda, você vai ver o quê? A super disponibilidade da revista em colocar essa coisa necessária. Nós fizemos até uma edição mais para frente depois, em que o IBAMA, ele na época, ele fez um tipo de uma cartilha, né, de como deveria ser como deveria atuar o criador, o coletador, o distribuidor no âmbito aí dos peixes ornamentais no território brasileiro. Então a gente fez uma cartilha do que era necessário e do que podia as pessoas, os brasileiros, fazer nessa atividade, entendeu? Que começou a se popularizar muito no norte do Brasil, com a Amazônia grande, no Pantanal, na região do Pantanal também, entendeu? No sudeste mesmo, alguns lugares com rica fauna de peixes ornamentais que podiam ser coletados. O Nordeste começou a se popularizar muito com a criação de peixes, alguns vindo até de fora do Brasil, algumas matrizes. Então eles se fortaleceram uma época muito em cíclidos africanos, né? Em beta, né? Que até hoje também se fortalece muito, vamos dizer, a criação no Nordeste. Então o que acontece? Os peixes ornamentais começaram a ter, vamos dizer, uma participação maior nas leis e normativas e portarias que o IBAMA foi fazendo ao longo dos anos, né? E a revista Aquarista Júnior foi publicando tudo aquilo que era bacana colocar pro mercado saber, aquela coisa toda. Tá legal? O programinha de hoje era esse. Programa número 60, programa da revista Aquarista Júnior, feito com muito carinho. Tá sendo fantástico essa coisa de passar para o público telespectador, né, o que foi a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Tá legal? Boa semana a todos. Que Deus abençoe você, sua família, todas as pessoas que lhe cercam, né? E que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, com toda essa vontade de transmitir uma ideia legal para vocês. Tá legal? Bye, bye, tchau. Até segunda-feira que vem. Tchau.